falando isso porque ontem um aluno meu falou, pô, eu não sabia que as aulas ficavam gravadas no Canvas. Eu falei, nossa, entendi. E olha que eu aviso todo início de aula, então aviso de novo agora, tá? Gente, essa aula a gente vai começar a falar então sobre o caminho de dados. O caminho de dados, ele é algo que a gente já comentou lá no início do semestre, né? A gente comentou no início do semestre, e a gente chegou até a ver ele um pouco, que eu mostrei uma figura para vocês no quadro, onde tinham várias unidades funcionais e os dados passavam pelas unidades funcionais e a gente, por onde os dados passavam, a gente tinha uma semântica de uma operação acontecendo. Só que naquela época eu estava muito mais preocupado em mostrar que a gente tinha diferentes ciclos na hora de executar diferentes etapas na hora de executar uma instrução. Inclusive, isso foi uma questão da prova, que eu vi que muita gente errou, mas agora é a chance da gente aprender de novo. Que é relembrar, né? Que é justamente que a gente tem várias etapas, e mais do que isso, agora a gente vai conseguir entender como que essas etapas elas funcionam internamente e como que os diferentes componentes eles são conectados no nosso processador para justamente prover essa semântica, de uma determinada instrução. Tá certo? Então tá. Então como é que a gente vai fazer? Seguinte, para abordar esse conteúdo, primeiro a gente vai voltar numa questão de diferença, que a gente já falou algumas vezes, mas a gente vai falar agora de uma forma mais precisa. Qual que é a diferença de ter um hardware dedicado para um processador? Depois a gente vai retomar o assunto de ciclo de busca, que aqui que é o importante, é como se fosse o algoritmo que a gente faz para executar qualquer instrução no computador, no processador, de uma forma bem genérica. E aí a gente vai desconstruir o caminho de dados. A ideia é falar assim, para cada uma das etapas que a gente tem no nosso ciclo de busca, no ciclo de execução, que é a busca, decodificação, execução, escrita, certo? A gente vai colocar as unidades funcionais, o que a gente já fez ali, já estudou todas as caixinhas e a gente vai começar a conectar as caixinhas. A gente vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir até essa parte aí dessa aula. A partir da aula que vem, a gente vai ver justamente a questão da unidade de controle, que é como se fosse o cara que controla o nosso caminho de dados, ou seja, por onde que os nossos dados vão passar de fato no nosso caminho de dados. Tá certo? Questão do hardware dedicado, então. O hardware dedicado é o seguinte, qual que é a diferença dele para o processador? No hardware dedicado, a gente tem, ele é um hardware especialmente fabricado para atender uma função específica. Hoje é difícil da gente falar assim, hardware dedicado, onde que eles estão presentes e tal, mas ontem, dando essa mesma aula, um aluno me lembrou de um exemplo muito bom. Um exemplo típico que a gente tem de hardware dedicado a gente fala das GPUs. Alguém sabe o que significa GPU? O que é GPU? Boa, Arthur. O que é GPU? Fala aí pra gente. Isso, Graphics. Sempre fico em dúvida se é Graphics. Graphics Unit Processor. É a unidade de processamento gráfico. A GPU é um bom exemplo disso, porque eu acho que é mais tangível para todo mundo. Por que ele é um hardware dedicado? Porque assim, a gente tem um alto desempenho ali associado, por exemplo, a instrução, como que a gente faz o processamento gráfico. O processamento gráfico que está bastante atrelado a processamento matricial, multiplicação de vetores, multiplicação de matrizes, operações em ponto flutuante, operações algébricas. A GPU ela é muito boa para isso, ela é muito boa para isso. E
a gente até consegue programar a GPU, porque a GPU ela tem um conjunto de instruções que ela é específico para processamento gráfico. Né? Então a gente pode falar sim que ela, de certa forma, é um tipo de hardware dedicado. Só que se você for parar para pensar, os hardware dedicados, assim como acontece com a GPU, ela tem uma coisa que a gente chama de baixa flexibilidade. O que seria baixa flexibilidade? É o seguinte, ao mesmo tempo que a GPU ela é muito boa para processar, fazer instruções gráficas, vetoriais, de cálculo numérico, ela é muito ruim, por exemplo, para fazer a implementação de funções recursivas, funções que elas têm muitas comparações, muitos testes. Até porque, assim, ela nem tem um conjunto de instruções tão amplos quanto a gente teria num processador tipo um Intel, assim, sabe? Então, basicamente, quando a gente pensa no hardware dedicado, ele é assim. Ele é muito bom para exercer uma determinada tarefa. Só que ele tem uma baixa flexibilidade porque ele é rígido. Então, se você quiser adicionar uma nova funcionalidade, você tem que colocar um circuito novo ali que faça essa funcionalidade extra. E o processador, ele é um cara que, na verdade, como é que ele resolve esse problema? Bom, ele tem uma coisa que é um interpretador de instruções lá dentro. Que assim, a gente já começou a entender que as instruções, elas têm diferentes campos, elas são codificadas em uma string binária. Aí, elas têm diferentes campos que vão te dizer ali, a gente vai passar por esse lugar ou aquele lugar no nosso caminho de dados. Como que as instruções vão, de fato, percorrer o caminho de dados para implementar um diferente tipo de operação no outro. Então, elas te proporcionam um jeito muito mais genérico de você representar a sua computação. Que em vez da sua computação, o que você consegue processar, ela está no hardware, engessada no hardware, você consegue escrever um software que faz a computação que você quiser de uma forma mais genérica. E por isso mesmo, por ser capaz de interpretar essas instruções, né, de ter esse interpretador, ela tem uma alta flexibilidade. Ou seja, se eu quero um processador, né, eu quero mudar um programa. Bom, eu só reescrevo o código, vocês estão cansados de fazer isso. Eu reescrevo o código do meu algoritmo, compilo novamente e beleza, está funcionando. E relativamente a gente tem um bom desempenho. Porque assim, vocês veem, todo lugar que a gente tem é basicamente processador. Então ele oferece um bom compromisso, em vez de você ter um hardware dedicado para fazer uma determinada operação. Então vamos falar assim, isso aqui é quando você quer um alto desempenho. Né? Em resumo, você tem um hardware dedicado, necessidade por alto desempenho. E aqui, necessidade de flexibilidade e desempenho. Certo? Alguma dúvida nessa questão dos dois aí, gente? Qual que seria a diferença de um hardware dedicado para um processador? Comenta aí para mim, enquanto eu... Vou colocar um processador aqui Atom. Só. Gente, a Intel não me patrocina, tá? Tem que falar isso no YouTube. Podia patrocinar, né? Atom, não? Só para processar, para fazer um sponsor aí. Então a gente tem. Aí eu pergunto, se tá tudo tranquilo para vocês, eu pergunto, gente, é possível unir as duas abordagens? É possível eu falar assim, beleza, eu tenho hardware dedicado e eu tenho processador. É possível eu fazer isso? Sim? Conta aí pra gente, Arthur. Conta aí pra gente, dá um exemplo e fala por que ia ser possível fazer isso. E por que a gente gostaria de fazer isso, né?
Vamos ver o que ele conta pra gente. Puxando aqui a setinha. Ó, ele falou uma coisa aí interessante, ó. Então, gente, com certeza ele é possível fazer isso, que é justamente a gente tem isso muito popular aí nas máquinas de hoje em dia, que é um sistema CPU mais GPU. Por exemplo, quando você tem um laptop e tem uma placa de vídeo lá, sei lá, da Nvidia, qual que é a outra fabricante? Nvidia. Nossa, me fugiu o nome. AMD, obrigado. Então, você pode ter uma NVIDIA, uma AMD no seu computador e tal, e você tem um processador. Então, ele é um sistema que tem os dois ali. Eu, por exemplo, meu laptop, além disso, ele tem um processador integrado, que é aquele Intel HD, não sei das contas, Intel HD 404, alguma coisa assim. E quando a gente está falando disso, a gente tem justamente um sistema que a gente tem um hardware dedicado para fazer operações gráficas, por exemplo, igual o Arthur disse aí, ia ser muito ruim se a gente colocasse se a gente não tiver um processador gráfico, a gente não tiver um hardware dedicado para fazer computação gráfica, vai ser péssimo. Quem já tentou aí rodar algum jogo aí sem ter uma placa de vídeo ou sem ter uma placa de vídeo tão boa sabe o que é isso. Eu acho que todo mundo aqui na computação, né, no mundo computacional, tá ligado nisso. E esse tipo de sistema a gente chama de. A gente fala que é uma plataforma, né? Plataforma heterogênea. Porque ela é heterogênea porque a gente tem componentes diferentes para atacar diferentes tipos de computação que a gente tem que fazer. Uma computação específica ou uma computação mais genérica. Estou falando isso aqui porque a gente tem justamente uma tendência nos próximos anos de que os próximos sistemas computacionais eles vão ter mais e mais uma característica heterogênea mais forte. Hoje no mercado a gente vê aí, tá bem difundida essa questão do CPU mais GPU, mas a Intel recentemente ela já lançou modelos, né, que também tem, por exemplo, uma FPGA. A gente até falou um pouco de FPGA com hardware configurável, a gente pode configurar ele da maneira que a gente quiser. Então assim, só para saber que isso aí é tendência para os próximos anos, tá bom, gente? Então, colocar isso aí de olho, porque assim como você hoje, se você quiser usar uma GPU, você tem que aprender como é que você programa para a GPU, qual que é a linguagem de programação, né? Que é o CUDA, né? No caso para a NVIDIA, ou se não o OpenCL para as outras placas, né? Você tem que aprender como é que você programaria esse tipo de dispositivo, certo? Gente, ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa quanto à questão de hardware dedicado, processador? Por que está com tanta pouca gente hoje na aula, hein? Vocês têm prova no próximo horário, alguma coisa assim? Espera aí o que o Arthur vai falar. APUs são naturalmente heterogêneas. O que é APU, Arthur? Tá, entendi. Unidade para acelerar um processamento, por exemplo, um Xeon Phi, eu acho que você está falando, né? Aí vai depender o que ele está acelerando. Acelerar ele é bem um termo bem quente, assim, usado em arquitetura de computadores. Tipo um processador gráfico, ele é sim um hardware dedicado, porque ele está fazendo uma computação específica.
ele não é flexível totalmente, entende? Então, assim, é, ele não é uma coisa genérica igual um processador. Você não executa qualquer coisa nele. Às vezes você até pode executar, mas o desempenho é horrível. Ele é feito como outra coisa. Um outro exemplo aqui é um DSP. Não sei se vocês já ouviram falar disso. DSP. Não, é DSP. Arthur, não é DSP, não. Ai, ai. Bom, vamos continuar então aqui com a aula. Tá. Aí então a gente falou assim, beleza. E como é que funciona o, né? Como é que as instruções fazem de tão poderosas assim para de fato controlar, né? Ter essa flexibilidade muito maior. Bom, vocês viram no primeiro trabalho que a gente fez que uma instrução lá a gente tem diferentes campos na instrução. Então vamos colocar lá, né? A gente tem um campo lá que é o opcode, uma instrução. A gente tem o opcode, a gente tem uma função, a gente tem os operandos, certo? A gente tem diferentes campos ali na nossa instrução, né? E aí, o que acontece? A gente tem o opcode, primeiro que a gente tem os operandos. Então vamos ligar as setinhas aqui, ó. Vamos ligar as setinhas, ó. Então a gente tem vou colocar na ordem. Operandos. Então aqui a gente tem os operandos, ó. Quais que são os dados que a gente vai usar? Por exemplo, a gente vai usar o registrador S3, ou a gente vai usar a constante 49, certo? Então a nossa instrução ela determina quais são os operandos que estão envolvidos naquela operação que a gente vai executar. Depois a gente tem também a questão do opcode. Nossa, só porque o meu 2 ficou muito bonitinho, vou ter que chegar ali um pouquinho para cima. Então o 2 aqui, ó, a gente tem justamente ele está falando assim como que os nossos dados eles vão percorrer, né? Como que os nossos dados vão percorrer o nosso caminho de dados. Como que a gente vai executar uma determinada operação. Beleza, ele tem que passar por essas unidades funcionais. Ele basicamente vai falar o que cada unidade funcional deve fazer. E a gente pode pensar que a gente tem a operação, que ela seria um subconjunto aqui do opcode, a gente pode pensar assim, a gente já viu isso nas instruções do tipo R, do MIPS, justamente. A gente tem o opcode, o campo de função, o funct lá, falando se a ULA vai executar uma subtração, se a ULA vai executar uma adição, e assim por diante, certo? E aí como é que funciona? A gente tem as instruções. As instruções elas ficam salvas aonde, gente? Onde que as instruções ficam salvas? Me diz aí. Me diz aí, eu tô me sentindo muito sozinho. Eu e o Arthur, a gente tá se sentindo muito sozinho. Ó, o Arthur tá me fazendo companhia. Alguém mais aí concorda com o Arthur? Aí, o Arthur tá sozinho. Obrigado, Matheus. Venha pra aula, isso. Ó, a Laura fez uma participação aí. Concorda. Top. Então, as nossas instruções elas estão na memória. Memória de instruções, né? Ou cache de instruções. Lembra? Cache? A gente estudou cache. Então, o que acontece?
processador ele tem que fazer várias coisas. Se a gente quer executar essas instruções, a gente tem que buscar essas instruções da memória de instruções e executar elas. Na verdade, eu até gosto de adicionar algumas palavrinhas aí, tanto é que eu adicionei, que é o ciclo, que é a busca, decodificação e execução das instruções. E aí, a gente está justamente falando desse ciclo. Eu vou adicionar aqui, que no slide do Cabra ele não colocou, mas eu coloco. Ciclo de busca, decodificação e execução. Ia ser legal se eu conseguisse rotacionar esse cara aqui, mas eu não consigo. E aí a gente faz justamente o seguinte. Como que funciona esse ciclo de busca de execução? Ó, o Matheus perguntou aqui uma coisa. Ó. O Matheus perguntou assim, opa, tem um circuito decodificador. Ele é usado aí? Sim, Matheus. Na verdade, o decodificador ele é uma parte da unidade de controle. A gente vai estudar isso. Então, ele que pega a instrução e fala assim, olha, peraí, esse campo aqui que é o opcode que tem esse código, eu tenho que decodificar ele para enviar sinais para as minhas unidades, por exemplo, para a ULA, para os multiplexadores que eu tiver e assim por diante. Então é justamente isso. Por isso que a gente estudou aqueles elementos básicos, porque agora a gente primeiro vai descrever o ciclo de uma forma genérica, na verdade a gente vai rever, e aí a gente vai ver, ó, como é que eu construo cada uma dessas etapas e onde que eu aplico cada um desses elementos que eu estudei. É como se fosse assim, a gente estava estudando as diferentes pecinhas do Lego, imagina que é como se fosse o Lego, a gente estudou, ó, tem essa pecinha aqui, ela tem esse formato, ela faz isso aqui. Aí, agora a gente vai começar a encaixar as pecinhas, ok? Legal. E aí, vamos primeiro entender então como é que funciona esse ciclo de busca, decodificação e execução. Então, são 5 etapas, igual a gente viu lá na sala de aula. A primeira questão é justamente assim, ora, se a gente tem a nossa instrução, ela está na memória, a gente primeiro tem que buscar ela da memória. Porque, bom, ela precisa de estar... Esse negócio aqui não fica bom, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar melhor. Ocupacidade 75, melhor. Ó. Então aqui a gente tem a busca, ó, ficou bem melhor. Busca. Ele justamente fala assim, beleza, pega a instrução lá e coloca, que está na memória, e traz para o processador. Ele traz para o processador e guarda num registrador especial, que a gente também já falou do nome dele. A gente guarda num registrador que é o registrador de instrução. Que nome bonito, né? Registrador de instrução. Ou de inglês é o Instruction Register. E não é imposto de renda, não. Aí, beleza. Com a nossa instrução lá no nosso registrador de instrução, a unidade de controle vai ler essa instrução, vai decodificar ela, que vai ser a parte depois. E aí a gente vai justamente ter que ler quais são os operandos que aquela instrução está usando. Porque as instruções elas podem utilizar, né, algum registrador, ela pode utilizar alguma sei lá, posição da memória, mas a gente tem que saber, bom, de onde estão vindo aqueles operandos e a gente tem que ler eles. Depois a gente tem que justamente fazer a operação que a gente quer nesses operandos. Por exemplo, somar os números. A gente está querendo somar, a gente vai lá e soma usando a ULA. Uma outra questão aqui, ó, que é o quarto passo, beleza, eu fiz a soma na minha ULA. O que eu vou fazer com essa soma? Eu vou
escrever eu vou escrever ele num registrador ou eu vou usar essa soma para calcular o endereço, né? Certo? Por fim, se eu falei, não, eu quero calcular o endereço porque eu vou ler coisa da memória. Então eu vou lá e leio coisas da memória. Pode ser lido. Então a gente tem essas etapas, pensando de uma forma mais genérica, que a gente tem na hora de fazer uma execução qualquer de instrução. Aqui. Até parece que eu estou desenhando de caneta, né? Caneta no tablet. Mas é mouse, gente. Tanta aula que eu estou dando que... Beleza. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é um... O que é? Vocês acham que esse algoritmo aí, ele tá o mais detalhado possível ou ele tá mais genérico? Comenta aí, genérico ou específico? Isso aí só vale para o MIPS. Quem mais concorda com o Arthur, o Matheus? O Matheus, ele tá participando aí, ele tá com a gente agora. Vamos trazer mais gente. João e Laura, o que vocês acham aí? Se vocês não acharem nada, vocês podem nada. Nada. Não acho nada. O João tá digitando e a Laura também. Eles vieram pro jogo. Certo. Beleza. Então vamos lá. Laura, presta atenção aqui que eu vou perguntar pro João que ele vai me falar. João, o que você não entendeu muito bem? Qual que foi a parte que você se perdeu aí? No penúltimo, tá bom. O negócio é o seguinte. A gente tem, então, os resultados saindo da nossa ULA. Quando os resultados saem da nossa ULA, o quarto passo é falar assim, o que eu vou fazer com esse resultado? Que eu posso escrever ele de volta no registrador, que é esse cara aqui. Né? Eu posso falar, beleza, pega ali e escreve no registrador tal. Certo? Que era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer ADD S0, S1, S2. Isso é uma possibilidade. Ou se não, eu posso ter utilizado a minha ULA para fazer um cálculo de endereço. Então eu poderia falar assim, eu quero acessar a posição de memória registrador base deslocado de 48. Aí eu utilizei a ULA para fazer esse cálculo de endereço. E aí eu justamente vou falar, é esse endereço que eu quero acessar. Certo? E aí, vamos dizer que eu tenha utilizado a ULA para justamente fazer um cálculo de endereço. Justamente o último passo seria, já que eu li, eu falei qual que é o dado, né? Eu vou falar assim, eu vou querer ler o dado da memória tal para escrever ele no registrador. São esses passos que a gente tem no ciclo de busca e execução. E aí, no final, diz aí, João. Entendeu? Show. E aí, no final, eu perguntei assim, esse ciclo aqui, gente, ele é genérico ou ele é específico? Né, do MIPS. E aí, o Matheus, o Arthur e você disseram que é genérico. E sim, ele é um ciclo bem genérico. Eu não sei se ficou mais claro aí, Laura, mas ele é um genérico. Ó. Ele é um ciclo genérico. Genérico. Por que ele é genérico? Porque, olha, isso aqui, todo processador ele tem essas etapas de alguma forma lá neles. No MIPS, ele fica bem claro, porque o MIPS ele é bem didático, por isso que a gente estuda o MIPS. Mas assim,
você tem como ser mais ou menos detalhista na hora de falar dessas etapas. Eu vou fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que você está querendo fazer um bolo. Tem uma receita de bolo. Você pode falar assim, olha, a receita é a seguinte. Pega os ingredientes, mistura, coloca no forno. 3 etapas. Para qualquer bolo, você vai ter essas 3 etapas. Mas se você quer fazer um bolo de chocolate, por exemplo, você fala, um bolo com cobertura. Bolo com cobertura de chocolate. Você fala, pega os ingredientes, mistura, coloca no forno. Prepara a calda, joga em cima da calda. Joga em cima do bolo. Então você tem outras etapas aí adicionais. Então, tipo assim, você tem que ajustar isso para o seu processador. E quanto mais detalhista você consegue ser, é até melhor, que a gente vai ver isso na próxima matéria, quando a gente entrar na questão de organização mais eficiente do caminho de dados, quando a gente entrar no assunto de pipeline. Ok? Mas por agora, basta falar, ó, tem essas etapas genéricas aí. Ok, gente? Vamos seguir aqui então com o caminho de dados. Então. E aí? Né? Onde que os dados trafegam? Mas mais importante, o que a gente usa ali nos caminhos de dados? E o que a gente usa no caminho de dados é justamente os bloquinhos que a gente estudou. Então o Matheus ali, ele já bateu na cabeça dele. Ah, então é para isso que serve? Não sei. É para isso que serve. Então deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu circular aqui, ó. É justamente a gente utiliza os componentes que a gente já viu aqui. Eu vou colocar uma colinha aqui, porque eu sei que os próximos caras a gente vai precisar dessa colinha. Me ajuda aqui, gente. O que a ULA faz? Me diz aí, o que a ULA faz, gente? Isso, o Arthur falou, operações lógicas e aritméticas. Vou colocar abreviado, tá bom, gente? Porque eu sei que nos próximos slides é muita coisa. Tá, a ULA faz operações lógicas e aritméticas. A gente já estudou. Aqui eu quero que vocês, quem ainda não está com esses conceitos fixos na cabeça, eu quero que vocês só se atentem ali à funcionalidade de cada uma dessas estruturas, tá bom? Para entender como elas são implementadas, tem que voltar lá nas outras aulas para ver, tá bom? Vamos lá. A ULA faz operações lógicas e aritméticas. O que o banco de registradores faz? Banco de registradores. É exatamente isso que o Arthur falou. Então, o banco de registradores, eles servem para armazenar os operandos, armazenam operandos. Né? A gente está, sei lá, armazeno sei lá, o S1, S2, T0 e assim por diante. Eu vi que o Matheus ia falar aí. Matheus, fala pra gente então o que o multiplexador faz. Isso. O multiplexador, ele é justamente é como se fosse um condicional ali no hardware. Ele decide qual entrada que tem que ser direcionada para a saída. Ele é tipo um condicional em hardware. Tipo um if ali. If em hardware. Depois a gente tem a memória de dados e instruções. Memória de dados é onde que ficam armazenados os dados. A memória de instruções é onde ficam armazenadas as instruções. Armazenado, vamos tirar a arma aqui do slide, porque armas não são legais. E o que o PC, por fim, é? Quem me diz aí? Qual que é a função do PC?
Contador de programa. O contador de programa, ele aponta para... Ele fala qual que é o endereço da próxima instrução. Então ele fala assim, ó, né, a gente vai executar essa instrução. Aí o PC fala, a instrução que a gente vai executar agora, ela está no endereço 43. Vai lá e pega o endereço 43. Tá bom? Então tá, gente. Eu vou pegar essa colinha nossa aqui e eu vou copiar ela para os próximos slides, que eu sei que vai surgir essa dúvida aqui. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo a colinha aqui? Gente, antes de eu começar a fazer a revisão de todos os componentes que a gente viu, tá? Coloca aí para mim no chat, só para eu saber, tô perdido ou tá de boas? Escreve aí para mim. Todo mundo aí, ó. Eu sei que o Arthur e o Matheus estão me acompanhando, mas eu também quero ouvir aí, ó. João, Iago, Ian, Vitor, Laura, Rafael. Tá de boa? Legal. Ó, então, a primeira questão aqui que a gente vai ver, ó, é a questão da memória de instruções. A memória de instruções é esse bloquinho aqui, ó. A memória de instruções, ela armazena as instruções. E como é que ela funciona? Eu falo, qual que é o endereço da minha instrução? Então, vou colocar aqui, ó. A gente já viu lá como é que funciona. A nossa memória é assim, ó. Endereço, e instrução, por exemplo. Aqui eu vou colocar endereço 0. Aí a minha instrução está, sei lá, ADDD, S1, S2, S3. Endereço 4. ADD, S1, S1, S1. Endereço 8. Sub, S0, S2, T1, T0. Né? Aí eu falei assim, memória de instruções. Me entrega aí, por favor, a instrução 4. Aí aqui a gente vai colocar 4 na instrução e ele vai me devolver essa instrução daqui. Certo? É justamente uma memória. Você fala o endereço da instrução, ele te devolve a instrução. É claro que ele vai te devolver a instrução, não vai ser em assembly. Assembly não é instrução. Aqui eu só falei para representar a instrução, mas a gente vai devolver o 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Que a gente fez lá no trabalho. Tá. Quem tiver com dúvida nesse cara aqui, gente, de como que monta esse cara aqui, na verdade, a memória de instruções, ela é uma memória cache. É uma memória cache que ela é uma memória cache especializada, ela só armazena instruções. Quem tiver com dúvida de como é que ela funciona internamente, volta nas 2 últimas aulas de memória cache e dá uma estudada de como é que ela funciona. Eu até sugiro vocês a ter com isso claro na cabeça, porque um dos trabalhos que eu vou liberar o enunciado em breve vai ser justamente de projetar um processador inteiro e isso vai envolver uma memória cache, tá bom? O próximo cara aqui é justamente o contador de programa. O contador de programa, ele é um cara que ele é igual a gente viu ali, ó. Ele vai falar qual que é o endereço da próxima instrução. Ele só faz isso. Ele armazena o endereço da próxima instrução. E como que ele faz isso? Na verdade, o contador de programa, ele é um registrador. E esse registrador, ele é implementado com flip-flops. Quem tiver com dúvida nessa aula também de como é que funciona o registrador, né, ele fala assim, ó, a gente salva a próxima instrução e ele devolve qual que é a próxima instrução para a gente. Ele é um elemento de memória, é um registrador. Quem está com dúvida de como é que implementa registrador, dá uma olhada na aula de lógica sequencial, onde a gente fala de flip-flops e registradores. Por fim, a gente tem um circuito aqui que é o somador. O somador, ele faz o seguinte, a gente coloca aqui, ó, eu quero o número A, o número B, e ele vai me retornar A mais B. Ele faz uma soma, só soma.
A gente estudou como que os somadores eles funcionam internamente, justamente na nossa unidade, quando a gente estava vendo a nossa aula de unidade lógica e aritmética. Porque dentro da unidade lógica e aritmética a gente tem um somador. E a gente, inclusive, construiu o somador junto no Logicsim. Então, inclusive, o circuito do somador ele está no Logicsim. Dá uma olhada lá e para vocês terem uma noção para ver quem está perdido. Gente, tá tranquilo esses três circuitos aí? Pelo menos como que eles funcionam? Quais são a semântica de cada um dos circuitos? Comenta aí para mim, para eu continuar avançando. Tô preocupado com o Rafael ali. Rafael, você tá caindo aí o tempo inteiro? Você tá ouvindo a gente? Diz aí, Matheus. Rafael tá digitando. Putz, tá certo. Pelo menos vai estar no YouTube lá, tá, Rafael? Se tiver dúvida também, manda pergunta ali pra gente depois, tá? Pra mim. O Matheus perguntou ali, ó. Já que a memória de instrução é uma memória cache, esse per se armazena aquele slot da tag da próxima instrução? O Matheus, ótima pergunta. Na verdade, vamos falar assim, a memória cache, ela que pega e fala, esse pedacinho do endereço aqui é a tag. Entendeu? O endereço, ele é como se fosse um número qualquer que está salvo, né, no registrador de instrução. Aí, a forma como a gente vai interpretar aquele endereço é a memória de instruções, é uma memória cache de instruções que ela vai dizer, tá bom? Ok? Gente, só na hora que eu estava explicando para o Matheus aqui, é legal de falar aqui, memória cache, a gente fala memória cache de instruções, às vezes a gente fala de apenas ou cache de instruções, tá bom? Simplesmente. Tá? Só para travar. Ok, vamos complementar aqui, ó, que a gente não tinha o nosso somador. Somador realiza soma A mais B, tá? E aí, deixa eu só tirar aqui para não ficar poluído. Aqui a gente não está usando a ULA. A gente não está usando banco de registradores, nem multiplexador, memória de instruções, PC e somador. Certo? Vou deixar nesse slide aí esses caras. Beleza. O próximo cara que a gente tem, ó, a gente tem justamente o que aqui, ó. Vamos ver. Memória de dados. A memória de dados é a mesma coisa da nossa memória cache de dados. Memória cache de dados. E ela funciona pouco diferente da memória de instruções. Porque na memória de instruções, não faz sentido escrever na memória de instruções ou na cache de instruções. Porque assim, a gente só quer ler instruções, a gente não escreve nas instruções. Então, se a gente reparar aqui, a nossa memória de dados, ela tem umas entradas adicionais. A primeira entrada adicional que a gente nota aqui é a nossa entrada de dados. Que fala, beleza, o que eu vou escrever na minha memória quando eu quiser escrever? E a gente tem a nossa saída, que é justamente o que eu vou ler quando eu quiser ler e usando o endereço. Certo? Essas outras entradas aqui adicionais, que eu estou colocando em azul, ó, ela está justamente falando assim, ó, cache de dados. Eu quero ler ou eu quero escrever. Aí eu mando esse sinal para cá. E elas estão justamente destacadas no desenho com outra cor, porque eles são sinais que eles vêm da unidade de controle. Quando a unidade de controle pegou a instrução, decodificou a instrução
e falou assim, beleza, qual que é o upcode das instruções? Ele vai acionar os diferentes caminhos do nosso circuito. E um deles é a memória de dados. Ele vai falar, ó, escreve. Não, lê, entendeu? E assim por diante. Quem tiver com dúvida nessa aula aqui, gente, sobre como que constrói a memória de dados, também volta lá na memória de dados, na memória cache, que a gente vai entende como é que esse cara ele funciona, tá certo? E tem um outro circuito aqui, que é um outro circuito que a gente não viu, esse aqui é novo para todo mundo, que ele é o circuito extensor. Estende um número. E ele vai ficar mais claro ali na frente onde que a gente está usando e por que a gente está usando isso. Mas eu vou explicar aqui de forma geral. O extensor, ele é um hardware que ele funciona da seguinte forma. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui de um extensor de extensor de sinal de 4 para 8 bits. Ele é o seguinte, a gente já viu que no nosso processador os números a gente viu e a gente inclusive viu no início da aula, eu não sei, o Leonardo não está mais aí com a gente, né? Mas no início da aula a gente viu justamente a operação aritmética em complemento de 2, como é que ela funciona e tal. E a gente viu, por exemplo, se eu chego com um número em complemento de 2 de 4 bits, que é 1, 1, 0, 1, por exemplo, né? E aí eu quero estender esse número em complemento de 2 de 4 bits para 8, porque o meu processador, por exemplo, só trabalha com 8, no caso eu estou fazendo uma extensão de 16 para 32 bits, eu tenho que colocar o número em uma precisão maior, mas eu tenho que manter o número e manter o sinal dele. Esse circuito ele faz o seguinte, ele pega esse cara aqui e fala, beleza, você quer converter, você quer o mesmo número, mas em 8 bits? É o seguinte, ó, você pega e intera 1, ele completa com uns, ele replica o sinal, o bit de sinal, que é o 1 no caso, e aí vai e coloca 1, 1, 0, 1. Ou se fosse um número positivo que começa com 0, por exemplo, que seria 1, por exemplo, esse cara aqui, o 4, a gente falaria assim, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ele é um hardware que ele só simplesmente replica esse sinal aqui. E ele estende, então, o número e considera o sinal. É como se fosse colocar os zeros à esquerda, tá bom? Gente, ok? Esse cara aqui, ó, quem tiver com dúvida de como que a gente poderia construir ele, dá uma olhada na aula de lógica combinacional. Circuitos combinacionais. Porque isso aqui é um circuito combinacional, que ele só preenche o nosso número com o sinal que a gente quer. Gente, me diz aí, a gente está perdendo Ibope. Quem que saiu? Nem sei quem que saiu. O Iago saiu. Gente, tá tranquilo? Me diz aí, vocês têm prova hoje? É por isso que o pessoal não está presente aí? Vocês têm prova hoje, amanhã? Preocupado com o pessoal. Depois fala que não tá muito rápido a disciplina, mas falta nas aulas, pô. Sempre que aparece número binário, sai 15% dos alunos. Mas sério aí, gente, eu preciso muito do feedback de vocês. Eu sei que tem alunos aí que estão me acompanhando, mas Vitor, tá aí, eu sei que às vezes você tem umas perguntas interessantes. Ian, Laura, Rafael tá tendo problema. Preciso que vocês participem, gente. E tragam os alunos para participar com a gente, porque senão. Ixi. Vou continuar avançando então, tá bom?
Então, deixa eu copiar ali a nossa cola. Vamos continuar avançando. Então, deixa eu limpar a nossa cola lá. Deixa eu limpar. Aqui a gente não está usando a ULA. A gente não está usando. A gente está usando a memória de dados e o extensor. Aqui está a nossa cola de novo. Então, por fim, a gente tem esses circuitos aqui, que é o banco de registradores. O banco de registradores, então, aqui, olhando na nossa cola, ele justamente armazena os operandos que a gente quer. E ele funciona da seguinte forma. O banco de registradores tem um punhado de entrada. Vamos tentar entender o que essas entradas são. A primeira entrada aqui, a gente tem dois registradores que a gente fala quais são os registradores que a gente quer ler. Isso é muito natural. Por exemplo, quando a gente pega uma instrução de soma, que é o ADD, S0, S1, S2, né? Frequentemente a gente pode querer ler dois registradores. E a gente tem justamente ali os dois registradores para ter essa leitura que a gente quer de dois registradores. Aqui a gente pode ver também que a gente tem um registrador que a gente está querendo escrever nele. E aqui a gente teria justamente o número do registrador que a gente quer escrever nele aqui, ó. É o registrador de escrita. E se a gente está querendo escrever nele, a gente tem que querer escrever nele algo, que é os dados. São os dados que a gente está querendo escrever. Então, por isso que ele tem essas três leituras. Essas quatro entradas. Fora dessas quatro entradas, a gente tem uma entrada adicional, que é, beleza. Eu estou querendo escrever, se eu estou querendo escrever, eu tenho que falar, escreve no registrador. É um sinal que vem também da unidade de controle, por isso que ele está destacado em outra cor. E por fim, a gente tem duas saídas, que são as saídas dos dados, que quando a gente está querendo ler, a gente fala, beleza, eu quero ler esses registradores, ele vai lá e sai os dados de registrador que a gente quer. Como eu comentei na aula lá, isso aqui é a aula de registradores, né, que está na aula de circuitos combinacionais, circuitos sequenciais registradores, circuitos sequenciais. A gente implementa ele com arrays de flip-flops. Tá? E o último circuito que a gente vai falar aqui hoje é a ULA, é a unidade lógica aritmética. Ela é como se fosse cérebro, é onde muita coisa acontece no nosso processador. Aqui a gente pode colocar dois operandos, A e B, e aqui ele vai entregar várias coisas pra gente. Ele pode falar A mais B, ele pode falar, sei lá, A vezes B, A menos B, A dividido por B, e assim por diante. Depende de quais são as operações que estão implementadas na nossa ULA. A gente também estudou a ULA, tem esse circuito para vocês darem uma olhada, como é que ele funciona no circuito pequenininho de 4 bits, lá no Logsim. E dá uma olhada na ULA, a aula de ULA. Né? Aula de ULA. Tá certo, gente? Eu acho que acabou. Então, deixa eu pegar minha cola aqui, continuar transportando a minha cola. Enquanto eu estou editando a cola aqui, gente, me diz aí, tá tranquilo? Alguma dúvida? Eu estou preocupado mesmo, porque vocês são o seleto grupo da turma que está participando da aula, então. Peraí, deixa eu. Se vocês não entenderem, aí fica bem difícil, né? Tem que fazer, pelo menos os que estão aí entenderem. Banco de registradores. Não, eu apaguei a ULA. Legal. Então, vamos lá, gente. Então, o que está faltando, né? A gente tem que entender como que a gente conecta essas caixinhas. E falando como que a gente conecta essas caixinhas, é justamente como que o caminho de dados ele funciona. Tá?
Caminho de dados ele funciona, ele tem que ter esse suporte dessas caixinhas. E aí o seguinte, a gente pode justamente falar, beleza, a gente tem que suportar as instruções do tipo R, do tipo I, do tipo J. Como que a gente faz isso? A gente tem que entender então como que essas caixinhas se conectam. E a gente vai ver isso agora. Gente, eu só estou pensando numa coisa aqui. Eu devo acabar a aula bem em cima da hora, assim, mas se vocês puderem ficar 2 minutinhos comigo, que eu vou falar uma coisa com vocês que vai ser bom, tá bom? Então, assim, o primeiro passo que a gente viu lá era justamente o passo de buscar a nossa instrução. Então aqui está a nossa cola, a gente continua com a nossa cola e a gente vai entender aqui, ó. A gente tem o PC, a gente tem a instrução de memória e a gente tem um somador. E a gente implementa o passo de busca de instruções da seguinte forma, olha só. Aqui tem um PC, né? Aí ele vamos falar que a gente tem um endereço, sei lá, o endereço 48, né? 0x48 em hexadecimal. Aí ele vai lá e fala assim, tá, legal, memória de dados me entrega a instrução que está no endereço 0x48. Aí a memória de instruções fala, legal, toma aqui a minha instrução, a instrução nesse endereço é, sei lá, um div s2 s3. E aí ele entrega e despacha essa instrução para o resto do caminho de dados. Não vamos pensar no outro caminho de dados, eu só estou olhando para a primeira etapa, que é de busca. E aí, olha só que legal. A saída desse PC, ela vai num somador. E o que o somador faz? Ele adiciona um número que é o endereço da instrução. Então ele fala assim, ó, beleza, pega aqui, ó, o endereço da instrução era 48. Né? 48. Aí ele vai somar 48 com 4. 48 com 4 dá 12. Aí 12 em número binário, em número hexadecimal vira 0x52. 52. E aí ele manda esse endereço aqui, ó, pro PC de volta. Por quê? No próximo ciclo de instrução, na próxima instrução que for ser executada, a gente vai pegar a instrução no endereço 52 e vamos ficar num loop. É isso que é um ciclo de execução de instrução. E essa é a etapa de busca da instrução. Ok, gente? Ok? Legal. Ô, Leonardo, você está tendo problema aí com a conexão? Eu vi que você passou um tempo aí fora. Tranquilo para os demais aí? Vou colocar aqui um. Não, putz. Depois você dá uma olhada ali na aula do YouTube, para não perder tanto. Aqui a gente então tem a ULA. Aqui o que a gente está usando? A gente está usando o PC, a gente está usando a nossa memória de instruções, a gente não está usando isso, nem isso. A gente está usando memória de instruções, PC e somador. Beleza. Vamos continuar seguindo então. O próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é esse aqui. Eu vou deixar aqui e depois a gente dá uma limpada na nossa cola. O próximo passo é justamente, a gente vai mostrar 2 passos aqui. O primeiro deles é fazer assim, beleza, eu quero pegar os operandos. E o segundo passo é, além dos operandos, que são os registradores que eu estou usando, né, eu quero fazer uma operação neles. Como é que eu faço isso? Ó? Eu pego aqui, da minha instrução, a minha instrução, lá codificada na minha instrução. Isso aqui vem lá do upcode.
Lá do opcode não, lá da minha instrução, eu vou falar assim, olha, eu quero usar o registrador S0 e S1, por exemplo. Aí eu vou falar assim, ó, me dá o registrador S0 e o registrador S1, por exemplo. Vamos dizer que eu quero executar a instrução S0, ADD, S0, ADD não, vamos colocar outro, sei lá, OR, né? S3, S2 e S1, né? Aí eu vou falar assim, ó, o primeiro registrador que eu estou querendo usar é o S1, aí eu também estou querendo usar o S2, né? E aí ele vai funcionar da seguinte forma, ó. Tá, toma aí, ó, pega o S1 e o S2 para mim, aí ele vai pegar, o meu banco de registradores vai pegar esses dois registradores e vai conectar aqui, ó. Aí ele vai justamente falar, toma, beleza, então toma esses dois registradores aí e passa eles para a ULA, né? A ULA vai falar, beleza, qual que é a operação que eu tenho que executar? Essa operação ela vai vir lá da instrução, lá do opcode. E vai falar assim, ó, eu quero uma operação de OR. Beleza, vai executar a operação de OR. E aqui o final dela vai ser justamente a saída, ele vai ser, ó, OR de, vamos falar assim, S1, OR S2, né? Vai fazer essa operação. Ou vamos representar em lógica aritmética computacional, que seria o mais, S1 mais S2. Certo? E aí ele vai falar, beleza, ó. E onde que eu vou escrever, ó? Ah, escreve no registrador S3. Veio lá da instrução. E aí ele vai lá e escreve no registrador S3. Ok? Isso. Dá o joinha. Literalmente, dá o joinha. Diz aí, Matheus. Eu ia editando aqui a nossa cola. E a gente está chegando no último slide da aula de hoje. ULA, banco de registradores. Como é que é, Matheus? Ah, tá. Por isso que tem que fazer o S2, o story word do resultado final. O story word vai para a memória, né? Esse cara aí, ó, é registrador, né? Tá, o Matheus? Só ficar atento nisso aqui, ó. Isso aqui, por isso que quando tá sempre voltando só nos registradores, tá vendo? Só os registradores. Acha que entendeu? Tá. Gente, como acabou a nossa aula, vou parar de gravar aqui